Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 27 de março de 1999. Todos os que, nos seus compromissos, vierem a se comprometer comigo, esses são meus amigos e meus irmãos. Mas que nenhum olhe mais para trás, porque o que passou, passou. Tudo eu perdoo. Esses, na igualdade, são iguais diante de mim. Não existe grande ou pequeno, pois só eu sou o maior entre todos. Não haverá dois reis, é um só, e a rainha também continua a mesma, a minha Santa Mãe. Todos serão nossos filhos e seremos uma só família. O mundo jamais cairá em tentação, porque não haverá mais morte, doenças, aleijados ou cegos, coxos ou manetas, surdos ou mudos. A vida de cada um será eterna. Os animais não serão mais ferozes e a escuridão, que quer dizer noite, também não mais haverá. Filhos queridos e amados por mim e por minha Santa Mãe, já começamos a sentir a alegria de nesse dia estarmos juntos por toda a eternidade. Então, para os que não me obedeceram, todos serão banidos desta terra. A língua, ela é santa quando se trata em usá-la a meu favor, mas é considerada a arma mais poderosa que existe. Com ela se manda os soldados irem para a guerra. Com ela se manda matar o seu irmão por causa do dinheiro. Com ela se pede ao médico para fazer o aborto. Com ela se usa o meu santo nome para os desejos da carne, que é o amor. Por ela a morte veio, porque foi a primeira parte do corpo que saboreou o fruto proibido. Então, depois veio a contaminar todo o corpo. Um corpo que era incorruptível e que depois veio a ser corruptível. Então a desgraça começou a cair no meio da humanidade com todos os tipos de fraudes. Esses, igualdade, não terão mais de serem chamados de meus filhos. Esta palavra vai ser usada aos filhos da perdição, quando todos forem julgados. Dirá neste momento o meu inimigo: daqui em diante, vocês serão meus adoradores, diabos iguais a mim. Será o momento de maior tristeza, vendo pais e filhos indo juntos com ele, marido chorando por perder sua esposa ou vice-versa, e família se separando. Os pedidos de socorro se ouvirão de todas as partes. Não terão mais perdão. É o fim. Para isso vos convoquei a se unirem com este meu filho. Estejam com ele, porque já dei a ele o meu aval, o qual todos podem ver e tocar. Jesus. Igualdade, o significado dessa palavra está bem... Acho que está bem específico aqui, né? Está bem declarado aqui, através de Jesus. Igualdade não é como querem muitas pessoas aí. Como aquele que está lá, né? No comando da igreja, pedindo agora igualdade para todos, querendo oficializar, então, né? A união de pessoas do mesmo sexo. São todos irmãos, todos merecem ter essa igualdade. Na cabeça dele, né? De Jesus não é, viu? Como ele fala aqui, o inimigo de Deus vai dizer: daqui para frente vocês serão todos meus adoradores, diabos iguais a mim, porque está lá na Bíblia escrito. A Aline estava me contando hoje que botou lá no site deles, não sei como é que é, e já recebeu ataque, né? Não entenderam o que ela botou. Ela botou o que está na Bíblia. Está explicadinho lá certinho, né? Que jamais, jamais entrará no céu. Pessoas vestidas de homem, vestidas de mulher, mulher vestida de homem. Agora, imagina atuando como homem ou como mulher. Né? Se vestido não vai estar. Então, é muito sério isso, né? As pessoas dizem: mas aquele lá, vamos esperar mais um pouquinho para ver o que ele vai fazer de errado. O que quer esperar mais? Mais errado do que ele está agindo o tempo todo, denegrindo a imagem da igreja o tempo todo. O que é para ele se importar, ele não se importa, né? Com essas queimadas aí da igreja lá no Chile, ele não faz um pronunciamento até agora, que é o que toca ele. Ele é o dirigente.
Como há muitos anos atrás ele falou para um repórter, né? Quem sou eu para julgar um deles, né? Se ele fosse realmente o que ele foi predestinado a ser, um representante de Cristo na terra, ele podia usar a Bíblia e dizer, ó, eu não posso julgar, mas está aqui. A lei está aqui, ó, nossa lei da igreja. Então não é um julgamento, ele não ia estar julgando. Quando que um médico vai dizer, a gente vai lá procurar, quem sou eu para te passar uma receita? Ele é um médico? Não é? Vai procurar um gestor aí de público, um prefeito, ou seja, o presidente, quem sou eu para elaborar alguma coisa na cidade? Ele foi predestinado para aquilo ali, e esse que está lá também era para ser dessa forma, né? Mas como não é, então ele disse, certo ele, né? Quem sou eu? Ele é um representante do inimigo, não de Deus, destruindo a igreja como está destruindo, e muitos estão indo junto com ele, como muitas pessoas falam, né? Se é para onde ele for, os seus seguidores vão junto. Então nós temos aí ó, esse menino agora, esse mocinho, né? É Carlos, né? Carlos, acho que é Carlos o nome dele, né? E por que não comenta sobre esse menino? Né? Por que fica quase que no esquecimento? Um adorador do Santíssimo. Por que isso não está sendo propagado para o mundo inteiro? Porque não interessa, né? Queimando as igrejas lá, por que não fazem nada? Vai queimar estava ouvindo hoje para saber um pouquinho mais, para saber a quantidade, né? Não consegui saber a quantidade de igrejas. Mas aí a maioria das reportagens que está falando sobre isso, dizendo que não é nada de ataque aos cristãos. Isso aí é uma forma de protesto. Por que não vai protestar então queimando os palácios do governo? Vai queimar uma prefeitura, vai queimar um teatro, né? Não, tem que ser a igreja. E todos ficam quietos. Mas é protesto, vai queimar outros estabelecimentos. Mas aí não dá, né? Se queimar lá eles são punidos. Como é uma igreja, fica por isso mesmo. O escalão mais alto, né, que está lá, não se pronuncia para nada. Ainda, se bobear, ajuda a jogar gasolina para queimar mais rápido. Então nós estamos, né, no caminho que Jesus diz aqui, ó. Para isto vos convoquei, a se unirem com este meu filho, estejam com ele, porque já dei a ele o meu aval, o qual todos podem ver e tocar, que é a palavra Deus, né, que está ali. Tocar, a gente não vai permitir que toque mais agora, né, mas ver todos podem ver, está lá. A palavra Deus, né, que é o aval que Jesus deu, comprovando que esse profeta é verdadeiro, que a igreja que aqui está sendo celebrada as Santas Missas é verdadeira, é válida. Hoje comemora-se também, né, o aniversário do nascimento do Pai Tobias, né? Hoje, né? O Pai Tobias um grande guerreiro, né, que lutou, enfrentou também tudo. Por tudo, com tantas pessoas que lutaram contra, ele foi sempre a favor daqui, sempre defendeu o profeta, sempre defendeu esse santuário. Então merece a gente lembrar dele, né? Quando Jesus diz, eu preciso de soldados que sejam fiéis para mim, dessa forma. A gente não pode ser morno, não pode acatar tudo que eles dizem lá fora e dizer amém para tudo. Nós precisamos nos impor também. O Padre Geraldo, outro, que quando chegou aqui, bem pouco, o bispo já veio buscar, mas não, é firme na verdade, enxergou a verdade. Por que as pessoas lá fora se deixam levar por conversas contrárias, né? Padre Rômulo, quando esteve aqui também, o tempo que ficou com nós, lutou. Hoje eu estava assistindo uma missa, também estava celebrando o Padre Tobias e Padre Rômulo junto. E o pai estava cantando lá em cima no coral. A igreja cheia, né? Coisa gostosa de lembrar daquilo ali, né? E o Padre Rômulo firme, né? Era aquela homilia que ele falou que quando a pessoa ia pinta uma faxineira, pinta com a vassoura, não, bota uma coroa, né? Aquela homilia bem bonita, né? Aquela homilia dele. Então, sempre firme, né? O Padre Rômulo quase que morreu no altar. Padre Tobias não foi dessa forma porque a doença dele não deixou, mas senão era outro que também ia morrer no altar, não desgrudava por nada, né? E nós devemos ser assim, nós devemos enxergar essas verdades. Lá fora eles estão tentando desvirtuar tudo, puxar tudo para o outro lado. Vocês podem perceber, fazem de tudo para tirar o ser humano do caminho da igreja, do caminho verdadeiro. Eles vão inventando e vão renovando um monte de história, sempre puxando do lado e querendo fazer que aquele lado é o verdadeiro. E o lado que é o verdadeiro mesmo, eles querem apagar. É milenar a nossa história, né? A história dos cristãos. É milenar.
Jesus quando esteve na terra, ele não deixou, será que eles vão seguir? Não, ele deixou dito, é dessa forma. Quando eu voltar, eu quero que seja dessa forma. Ah, mas não pode ter mudado um pouquinho a coisa? Não vai mudar nada, é do jeito como ele deixou. E não vai adiantar a gente, mas Jesus é misericordioso. Depois, na hora final, eu acho que eu vou merecer. Esse acho não pode existir, né? A gente tem que ser firme na palavra. Não é ser radical, é ser firme, é ser fiel, é ser honesto com Deus. Por que lá fora eles pedem, né? A justiça nos pede e nós cumprimos com o que eles nos pedem? E por que a justiça de Deus não pode ser cumprida? Ah, mas lá se eu não fizer eu sou punido, mas aqui também vai ser punido depois. Vai ser no finalzinho, mas a punição daí é para a eternidade. Lá ainda nós podemos recorrer, né? Com a punição aí do ser humano. A gente pode pagar por um tempo, depois passa, mas com Deus não. No final é para a eternidade daí. Olha, é bem sério essa frase aqui, ó, esse parágrafozinho aqui. Para isto vos convoquei, a se unirem com este meu filho. Estejam com ele, porque já dei a ele o meu aval, o qual todos podem ver e tocar. O parágrafozinho que eu ia ler é diferente, esse da frente aqui, né? Daqui, que o inimigo de Deus vai falar, daqui em diante vocês serão meus adoradores, diabos iguais a mim. Já pensaram? Viver para a eternidade, longe da luz, fazendo só o que o inimigo de Deus sempre tentou fazer, né? Vai ter que obedecer a ele. Isso que o profeta lutou tanto, né, na época dele. Sobre dobrar os joelhos, sobre as vestes, né? Bastante o profeta falou. Não querem dobrar para Jesus, depois o inimigo vai querer que dobre para ele, porque ele vai querer ser rei. Dos adoradores dele, ele vai ser rei. E vão ter que fazer aquilo que ele quer, com maldade, né? Maltratando sempre. Falar em maltratar, também a gente tem que começar a observar essa inversão de valores que está existindo, né, na humanidade. Hoje eu vi no programa de rádio, eu também, a moça lá sobre a adoção de um gado de animais, um inquilino foi embora da casa e deixou um gatinho, uma gatinha, não sei. E ela dizendo, a pessoa que mandou o recado para ela, né, para a locutora, e ela dizendo, isso é um crime, isso é uma maldade, né, com um animalzinho. Imagine vocês um animalzinho abandonado. Olha a inversão de valores, né, como já falei outras vezes. Será que não é uns maus tratos também, um abandono, e não é crime eles fazerem, né, como estão fazendo hoje, não dê ajuda a quem precisa? Não é deixar no abandono? Se eu não posso ajudar, não estou abandonando o meu irmão que está me pedindo ajuda? Ali no semáforo? E a propaganda é não ajude, não dê esmola. Agora o animalzinho é crime, pode ser punido da cadeia, tem que denunciar, né? E ela falando, tem que denunciar, isso não pode acontecer. Mas o nosso irmão pode estar lá no sinaleiro pedindo e com a placa em cima dele dizendo, não ajude, deixe ele no esquecimento. Isso não é maus tratos? Um semelhante nosso fica ali pedindo e a gente não ajudar? Agora o animal não. Não estou falando nada contra o animal. Mas o animal, se a gente não der uma comida para ele, ele vai procurar e vai achar. Ele não vai morrer da fome. E o ser humano também pode achar. Mas dessa forma, como estão fazendo, deixando ele no esquecimento, não ajude, não ajude. E qual era a obrigação de um dirigente de uma nação, de uma cidade, de um estado? Ajudar quem tem necessidade. Eles estão lá para isso. E aí sim é maus tratos. Aí sim merecia cadeia por não ajudar um semelhante. Então nós estamos vivendo uma fase de inversão de valores, né? O ser humano pode ser taxado, pode ser maltratado de qualquer forma. Os animais já não. Já tem que ser bem tratado, não pode... Se abandonar um animal aí na rua e tiver uma câmera filmando, eu vou responder o processo, porque eu abandonei o animalzinho lá na rua. Então, é uma inversão de valores das feias, né? Trocar o ser humano por animal. Então, isso tudo é obra do inimigo, podem ter certeza. Nós precisamos estar firmes naquilo que Jesus nos pede. Amar o próximo como a mim mesmo. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. E a nossa fé tem que ser dessa forma. Não voltar atrás. O comecinho da mensagem fala disso, né? Todos os que nos seus compromissos vierem a se comprometer comigo, esses são meus amigos e meus irmãos. E não olhe mais para trás. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite. A bênção do profeta, né? Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.